E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou aqui com o anime Sengoku no Yoko, um novo anime da temporada, e eu pretendo trazer o recap completo dele aqui para você. Esse anime se passa no ano de 1564, no ano 7 da Era Eikoku. Logo no início vemos um jovem segurando uma katana, pronto para atacar 3 bandidos. Ele tem medo de não ser forte o bastante para os derrotar, então, quando ele estava prestes a atacá-los, uns 2 viajantes abordaram os bandidos e começaram a mandar eles arrumarem um emprego, e os bandidos começaram a rir da cara deles, e logo em seguida, decidiram levar tudo que esses 2 viajantes tinham. Nesse momento, um dos viajantes bateu na cara do bandido, e como pedido de desculpas por agredi-lo, o viajante jogou 3 talismãs no chão. Os bandidos foram olhar os pedaços de papel, apenas para cada um deles ser atingido por um punho de pedra que saiu do solo. Após o desmaiar, o viajante com heterocromia começou a rir da forma como os bandidos voaram, mas a sua companheira de viagem o agrediu, pois agora que os bandidos foram nocauteados, eles não vão mais poder descobrir para onde o líder deles foi. E agora que os 2 não têm mais o que fazer, eles vão continuar procurando esse líder, sem a ajuda dos bandidos mesmo. Aquele que iria atacar os bandidos presenciou toda essa demonstração de poder e começou a perseguir os viajantes. A garota com orelhas de animal o percebeu, mas ela resolveu fingir que não viu. Mas quando eles pararam para almoçar, o homem escondido passou a incomodá-la, pois ele é péssimo em se ocultar. Então a garota lançou uma pedra nele e o mandou aparecer. Ele realmente apareceu e se apresentou como Shinsuke Ryodo e revelou estar seguindo eles, pois ele viu suas habilidades de batalha. O Shinsuke quer saber mais sobre eles e, como moeda de troca, ele irá informar aos 2 a localização do líder dos bandidos, e a única coisa que ele deseja é saber mais sobre os 2 viajantes. Então, os 2 se apresentam sendo um monge Sendou, chamado Jinka, e a garota uma raposa chamada Yoko. Ela é a irmã mais velha de juramento do Jinka, e após ouvir isso, o Shinsuke começa a rir, os chamando de mentirosos, mas a Yoko ameaça com a cobra, e assim ele mostra logo a localização do líder dos bandidos. O Shinsuke sabe bastante sobre os bandidos, e o Jinka chega à conclusão de que ele estava estudando os bandidos, na esperança de os derrotar e fazer alguma fama. Ter seus sonhos revelados deixa o Shinsuke com vergonha, mas ele também acredita que os 2 viajantes estão em busca do mesmo que ele. Em resposta a isso, a Yoko disse que não quer ser comparada a um cara que tem medo de cobrinhas, e após ouvir isso, o Shinsuke se exalta, dizendo que ele é forte. Infelizmente, ele falou alto demais, e todos os bandidos ouviram. Então eles foram levados até o líder dos bandidos, e a Yoko apontou seu dedo na cara dele, para dizer que ser um bandido é algo errado. Os bandidos começaram a rir da garota, mas ela continuou a falar, dizendo que os seus atos covardes só geram rancor. Além disso, ela deu argumentos válidos e reais para que eles deixassem de ser bandidos. Dito isso, ela os ofereceu uma vida tranquila de paz e prosperidade, mas os bandidos resolveram os atacar. Então o Jinka finalmente pôde fazer o seu trabalho, que se resume em agredir todos os bandidos. No meio da confusão, o Shinsuke foi atacado, mas ele é realmente habilidoso e conseguiu eliminar um bandido. Feito isso, ele seguiu em direção ao líder, mas ao atacá-lo, uma mão monstruosa segurou sua katana. A Yoko logo explicou que isso se trata de um Katawara, que no caso é o nome dado a qualquer criatura desumana. Ela pergunta ao Jinka se ele pode derrotar essa coisa, e ele diz que sim, mas somente com a sua transformação. Após ele falar isso, a Yoko morde sua mão e cede o seu sangue para o Jinka. E assim que ele bebe o seu sangue, o Jinka assume o poder espiritual da Yoko, e ela se torna uma humana comum. E os bandidos que já não conseguiram derrotar o Jinka em sua forma humana, o atacam e são jogados para a lua. Feito isso, ele se foca no monstro falante. Primeiro, ele desvia de alguns socos, para logo em seguida pular e tentar atingir a criatura por cima, mas a criatura segura o seu bastão, e logo em seguida usa os braços do humano sendo manipulado para atacar o Jinka. Então nosso guerreiro do cabelo branco quase bota sua hemorroida para fora, mas ele consegue forçar o seu bastão contra o monstro, antes que ele fosse acertado pela katana. Assim, a criatura foi derrotada, e o Jinka logo liberou sua transformação, devolvendo o poder espiritual da Yoko. E o líder dos bandidos já estava morto, então o espírito dele se foi, e o Jinka orou para que o cara encontrasse o seu caminho, seja ele no céu ou no inferno. Com tudo resolvido, o Shinsuke perguntou qual era o objetivo da raposa e do monge lidando com bandidos. Em resposta, a raposa disse que ela gosta dos seres humanos, por isso ela criou o costume de eliminar aqueles que se dedicam ao mal. Já o Jinka apenas a acompanha, e de um jeito bem tosco, a Yoko diz que os 2 são os irmãos da renovação mundial. No fim, cada um deveria seguir o seu caminho, mas o Shinsuke continuou seguindo os irmãos viajantes. Ele estava fascinado com o mundo que acabou de conhecer, e queria descobrir mais sobre o quão bizarro um mundo pode ser. Ao segui-los, ele acabou indo parar na mesma pousada que eles, e lá vários humanos estavam falando sobre o monstro que apareceu na estrada, e de acordo com eles, nem mesmo um monge com poderes conseguiu derrotar a criatura. O monge que morreu era bastante conhecido e amado, então os monges da Ordem Tangaisho resolveram cuidar desse caso. Eles falaram que ninguém mais deveria agir. Nesse momento, o Shinsuke comentou que se alguém ali descobrisse que a Yoko é um yokai, eles poderiam tentar exorcizá-la, mas pelo visto eles já sabem, sendo eles um grupo de monges que só matam quando necessário. Dito isso, a Yoko perguntou se o Shinsuke estava os seguindo para ajudar na renovação do mundo, e em resposta, ele disse que acabou ali por coincidência. Isso, obviamente, é uma mentira mal contada, mas a Yoko não liga para isso. Na verdade, ela gostou de ver o Shinsuke atacando o líder dos bandidos com tanta determinação. Depois disso,
disso, no meio da noite, o Shinsuke se levantou e começou a treinar sozinho. Nesse momento, os flashbacks vieram com força, e assim vemos que o Shinsuke sempre foi chamado de fraco, mas agora ele estava feliz, pois foi o golpe dele que fez aquele monstro aparecer, e ele estava se perguntando se seria forte o bastante para derrotar um monstro daqueles, e agora os seus olhos brilhavam só de pensar na possibilidade dele derrotar um monstro sozinho. Do nada, a Yoko apareceu e jogou o Shinsuke dentro de um poço de água, enquanto zoava dos pensamentos dele de derrotar um monstro sozinho. Em resposta, o Shinsuke pediu para eles pararem de ler a mente dele, mas a Yoko disse que os pensamentos dele estavam óbvios. Na real, tanto a Yoko quanto o Jinka só saíram para ver o que ele pretendia fazer, e diferente da Yoko, o Jinka tinha a esperança de que o Shinsuke fizesse algo de errado para que ele pudesse o punir, e nesse momento é revelado que o Jinka é um sádico que adora punir seres humanos, e para fugir do assunto, a Yoko fingiu estar com sono e foi embora com o Jinka. No dia seguinte, os dois acordaram bem cedo, deixando o Shinsuke para trás. Ele rapidamente correu até eles, e bem de longe, ele viu o Jinka brigando com um monge. Sim, um monge com um símbolo do X-Men na testa. Até que do nada, o monstro apareceu logo atrás do Shinsuke. Os monges correram para o ajudar, e com um chute muito bem dado, eles fizeram o Shinsuke voar em direção a Yoko e o Jinka. Juntos, os monges invocaram uma prisão muito poderosa, e isso deixou o Jinka feliz, pois com o poder atual dos monges, o monstro vai os derrotar facilmente. O Jinka estava doido para ver os monges se dando mal, mas a Yoko decidiu os ajudar. Então, o Jinka partiu para um combate mano a mano contra a criatura. Os dois monges ficaram pensando que ele iria morrer, mas ele estava se saindo muito bem, mesmo sem usar sua transformação. E enquanto os dois lutavam, a Yoko perguntou ao Shinsuke se ele queria mesmo se envolver com a parte sombria deste mundo. Mas ao invés de ficar amedrontado, o Shinsuke na verdade se animou e percebeu que será dessa forma que ele irá se tornar forte o bastante para derrotar qualquer um que apareça na sua frente. E enquanto o Shinsuke falava isso, o Jinka havia acabado de perceber algo estranho nesse monstro. Nesse momento, o monstro o ataca, mas ele desvia do golpe, e por ter sentido algo estranho, ele pega os dois monges e recua junto com a Yoko. O Shinsuke fica para trás, mas dessa vez ele fica com medo e foge com eles. Depois disso, todos se reuniram em uma cabana, e lá, a Yoko revelou que o Jinka é um aprendiz do famoso Kogetsusai. Ele foi um monge muito antigo que nunca foi derrotado, seja por humanos ou pelos famosos Katawara, e de acordo com o próprio Jinka, ele foi criado por esse cara, então ele não fez nada de especial para ser escolhido. Após revelarem isso, a Yoko pediu para os monges explicarem quem é aquela coisa. Então o monge, com um olhar bem sério, disse que aquela coisa se chama Shakugan, e ela é uma humana modificada espiritualmente, sendo ela um super soldado criado pelos humanos. De acordo com o monge, os Dangaisho vêm tentando transformar os humanos em seres com poder espiritual, assim como o Jinka faz com a Yoko. Então eles recrutaram vários camponeses para um campo de concentração e começaram os experimentos. Dentre todos os humanos, a Shakugan perdeu o controle durante o procedimento e fugiu. A mulher, toda transformada, voltou à vila antiga dela, e lá ela matou todos aqueles que a discriminavam antes. Ouvir tudo isso deixa o Shinsuke com raiva, pois nesse mundo os samurais discriminam os camponeses, e agora os monges também fazem isso. Nesse momento, todos perguntam ao Shinsuke se ele é um camponês, pois ele está usando uma katana, e nessa época, somente os samurais tinham acesso a uma. Em resposta, ele mandou todos ficarem calados, e disse que os fracos são sempre oprimidos pelos fortes. Por isso, ele precisa ser forte e importante, e em resposta a isso, os monges falaram que eles não fizeram pouco caso da garota. Na verdade, na época, eles pensaram que estavam ajudando ela. Afinal de contas, ela já era discriminada e sofria bastante na própria aldeia. Isso irritou ainda mais o Shinsuke. No entanto, o plano dos monges não era apenas usá-la, e sim ter ela como uma companheira. Mas agora que ela eliminou toda uma vila e vários monges, ela terá que ser eliminada. Ao ouvir tudo isso, o Shinsuke se irrita ainda mais. Então a Yoko apenas o chutou e disse que iria resolver esse assunto. O Shinsuke queria saber se os dois iriam eliminar a garota monstro. Então o Jinka disse que talvez umas palmadas bem dadas resolvam esse assunto. Dito isso, ele lambe o sangue da Yoko, obtendo a energia espiritual dela, e após se transformar e deixar os monges surpresos, o Jinka é atacado pelo humano modificada. Ele começa a pôr o seu plano em prática, batendo nela com bastante força, mas ainda se segurando. No entanto, se ele continuar se segurando, a sua vida vai estar em perigo. Do nada, a humana lança um rugido do tremor celestial no Jinka, e de acordo com o monge, isso é uma técnica secreta dos Dangaisho, mas essa técnica é facilmente combatida pelo soco de pedra super poderoso do Jinka em sua forma espiritual. Dessa vez, ele acertou um soco bem dado e ficou se perguntando se ele exagerou, mas a resposta foi não. O soco dele foi perfeito ao ponto de fazer o monstro virar uma garota humana novamente, e ao ver ela no chão, os monges pretendiam a levar sob custódia, mas o Shinsuke estava disposto a dar a sua vida para a salvar. Então os monges decidiram recuar, pois eles não seriam fortes o bastante para lidar com o Jinka. Porém, como todo humano mau merece uma punição, a Yoko perguntou onde fica a base dos monges, e em resposta, eles falaram que na base deles existem mais de 300 monges poderosos. No entanto, ao ouvir isso, o Jinka falou que ele iria adorar descer a porrada em todos esses monges de uma vez só, mas o monge disse que quando isso acontecer, os monges vão lutar usando tudo que eles têm. Depois de toda a discussão, a garota humana foi levada para uma cabana, e ela não se lembra de nada do que aconteceu quando ela estava em sua forma de monstro. Então ela revelou que foi vendida pelo seu pai para um certo homem. Ele a levou para as montanhas e a colocou para dormir, e
e isso é tudo que ela se lembra. Ela perguntou o que estava fazendo ali com eles, e em resposta, o Jinka disse que após um certo experimento, ela perdeu o controle e acabou causando alguns problemas. A garota pediu desculpas por causar problemas, e a Yoko a confortou. Irritado, o Shinsuke foi para o lado de fora cortar lenha. Assim ele pode treinar e também pode pagar pela hospedagem dos 4. Depois de um tempo cortando, a Yoko apareceu dizendo que eles iriam ir embora. A idosa, vendo a Yoko toda fofinha, perguntou quantos aninhos ela tem. Então ela disse que tem 200 anos para a velha inútil, e a velha apenas riu dela. E como o Jinka havia saído para dar um passeio, o Shinsuke foi atrás dele, e como de costume, o Shinsuke ficou enchendo o saco do Jinka, perguntando se ele iria deixar os monges continuarem a fazer experimentos. Então o Jinka apenas disse que ele adora bater em humanos, por isso o Shinsuke pode ficar tranquilo, pois na primeira oportunidade que ele tiver, ele irá dedetizar todos esses insetos. O olhar do Jinka deixa o Shinsuke se borrando de medo, mas ele ainda insiste em acompanhar a Yoko e o Jinka na jornada deles. Um tempo depois, eles são levados pela garota ruiva até o local onde o experimento havia sido realizado. Ela também indicou o lugar onde todos os monges vivem. A Yoko pretendia dar uma olhada do alto de uma montanha, mas o Jinka disse com todo respeito que isso iria demorar demais, e por algum motivo a Yoko ficou toda coradinha e resolveu seguir o plano do Jinka, que era o dele assumir a forma espiritual e ir lá pessoalmente dar uma olhada e uma surra em todo mundo. Chegando perto do portão, o Jinka pretendia o derrubar, mas o portão foi aberto e vários monges já estavam preparados para o enfrentar. Os carecas rapidamente partiram para cima dele, e o Jinka prometeu deixar o seu dízimo para os monges em forma de porrada. Os monges foram para cima dele e o fatiaram, mas aquilo se tratava apenas de uma substituição, e o Jinka estava em cima do portão. Ele usou seu poder para amassar vários monges, e enquanto lutava, algo atingiu sua perna. Ele viu um monge segurando uma arma, mas isso apenas o deixou ainda mais animado em surrar a careca de cada um desses monges. Então, quando o Jinka foi partir para cima de um monge na escada, ele foi atingido por um golpe espiritual aplicado por não sei quantos monges unidos. Os monges pensavam que haviam o derrotado com isso, mas ele estava vivo e pronto para meter o socão de rocha espiritual em cada um deles. E ao vê-lo resistir, os monges começaram a se perguntar até quando a energia espiritual dele iria durar. Enquanto isso, a Yoko estava explicando para o Shinsuke que a transformação do Jinka tem um limite, e quando esse limite for atingido, a energia espiritual dela irá voltar. Dito isso, vemos alguns monges experientes aparecendo. O Jinka pensou que iria lutar contra um monge de cabelo, mas ele acabou sendo colocado para lutar contra mais um careca. No entanto, esse careca é um daqueles humanos que sobreviveram aos experimentos, se transformando em um humano aprimorado, e após se transformar, ele parte em direção do Jinka e o agarra, mas o Jinka muda a forma de um dos seus rabos para estrangular as mãos do seu inimigo. No entanto, o cansaço do Jinka agora é visível, e por outro lado, os monges querem ganhar tempo conversando, e o Jinka entra na conversa deles e diz que o seu objetivo os atacando é para roubar todo o conteúdo das pesquisas com seres humanos, pois o objetivo dele é se transformar completamente em um ser espiritual, e com uma expressão assustadora em seu rosto, ele diz que deseja ser um Katawara de verdade. Os monges o chamam de monstro, mas o Jinka os agradece pelo elogio. Após esse encontro, o Jinka vai até o castelo, onde foram realizados os experimentos com seres humanos. Ele teme não ter força espiritual suficiente para lidar com essa questão, então ele dá tudo de si em seu ataque. No entanto, o castelo inteiro se ergue, e dele, uma mão gigante dá um soco mega poderoso. O soco faz o Jinka se chocar contra uma montanha, e nesse exato momento, a energia espiritual da Yoko volta para ela. A pequena garota de 200 anos chega à conclusão de que o Jinka desmaiou, e agora, bem na frente deles, um monge se transforma em um monstro com a intenção de matá-los e capturar a garota humana modificada que está com eles. Nesse momento, o Shinsuke tenta baixar a cabeça e falar que eles são apenas camponeses comuns. No entanto, isso não dá muito certo. Mesmo assim, ele pretendia se sacrificar para salvar as duas garotas, pois ele não quer fugir de novo em meio ao perigo. No entanto, ele não precisou fazer isso, pois o corpo modificado da Shako reagiu ao inimigo e ela meteu um socão nele, e bastou somente isso para o inimigo ser totalmente nocauteado. Infelizmente, após fazer isso, a Shako se lembrou de tudo que ela fez, enquanto ela ainda era um monstro. Essas lembranças a fizeram buscar a solidão, mas o Shinsuke foi atrás dela, pois ele acredita que a Shako só fez isso pois ela estava fora de controle. Quando o Shinsuke partiu, a Yiko se lembrou de um velho que morreu de velhice e a deixou sozinha. Depois disso, vemos o pequeno Jinka e um Katawara observando uma guerra entre humanos. Eles decidiram parar de observar e se afastar, e no caminho, eles viram um outro Katawara se alimentando dos humanos que morreram na guerra. Eles ignoram isso, mas infelizmente, eles acabaram sendo perseguidos pelos humanos no processo. Durante a sua fuga, o Katawara que estava com o Jinka foi atingido, e se vendo cercado por humanos, ele deixou o pequeno Jinka sozinho para lidar com os humanos. Infelizmente, ele morreu, e após esse acontecimento, o Jinka passou a odiar os seres humanos. Depois desse sonho, o Jinka acordou, e na sua frente estava um Shikigami, do velho que estava controlando um castelo de experimentos humanos. Esse velho perguntou o que aconteceu com o mestre do Jinka, e ele disse que o seu mestre morreu de velhice. Bem perto dali, o Shinsuke ainda estava indo atrás da Shako, até que ele tropeçou e caiu ao lado dela. Nesse momento, a Shako disse que queria ficar sozinha, pois ela é um monstro, e em resposta a isso, o Shinsuke disse que isso não é verdade. Ela então revelou ter buscado o poder após ter sido vendida, e por isso essas coisas aconteceram. Mas de acordo
acordo com o Shinsuke, não tem nada de errado em buscar poder. Do nada, o Shinsuke caiu e a Shako o abandonou. Afinal de contas, a sua queda ali não iria ocasionar em sua morte. Então, por sentir que a garota não deveria ficar sozinha nesse momento, o Shinsuke decidiu continuar a seguindo, e a Yoko o acompanhou nisso. Um tempo depois, eles apareceram na frente do Jinka, e bem na frente dele, o Shinsuke segurou a Shako por trás e começou a chorar, dizendo que é normal que os fracos busquem ser fortes. E ele também disse que ela não tem culpa do que aconteceu. Enquanto os dois choravam, a Yoko disse para o Jinka olhar bem e perceber que aqueles dois na sua frente também são humanos como ele. E assim como os Katawara, também existem humanos bons e ruins. Por isso, a Yoko acredita que o Jinka deveria superar o seu preconceito com seres humanos, mesmo que isso leve algum tempo. Um tempo depois, vemos o Jinka comparando o Shinsuke com um pedaço de bosta, pelo fato dele ser tão fraco. Do nada, a Yoko mostra a roupa que ela fez para a Shako, e essa roupa mostra o corpo dela. No entanto, ela é necessária para que a Shako possa se transformar tranquilamente. E na visão do Shinsuke, a transformação dela dá medo. Já na visão do Jinka, a transformação dela é algo muito legal. E a casa que o nosso estranho grupo está é a residência em que o mestre do Jinka vivia. Do nada, um Katawara aparece, e ele informa a Yoko sobre um cara mau que cobra sacrifícios de um vilarejo, mas não os protege contra nada. A Yoko e o Jinka foram dar uma olhada, e o Shinsuke e a Shako ficaram para realizar algumas tarefas diárias. A Shako estava animada para fazer os trabalhos, já o Shinsuke estava assustado com a quantidade de madeira que ele tinha que cortar. Enquanto isso, a Yoko estava no tal do vilarejo. Lá, ela disse que em troca da sua ajuda, o povo desse vilarejo deve ajudar outras pessoas. Depois disso, a Yoko saiu toda feliz, pensando no plano dela de bondade para a humanidade. Até que do nada, o garotinho que estava os levando até o tal do grande Guragura desejou que os dois fossem devorados, por terem demorado demais em vir até a vila deles. Afinal de contas, a mãe dele foi devorada um dia antes deles chegarem. No entanto, após ouvir isso, a Yoko desceu a porrada no garoto, pois ela odeia aqueles que reclamam da ajuda que estão recebendo, mesmo que a ajuda seja imperfeita. Após o garoto ser surrado, eles finalmente chegam até o Katawara, que vive em um lago verde. A Yoko se comunica com ele, dizendo para ele melhorar e parar de explorar o vilarejo, mas ele se recusa a mudar ou a pedir desculpas. Ele ataca o nosso grupo, mas o Jinka se transforma e os salva. Ele diz que irá matar o Guragura por ter atacado a sua amada irmã. Então, para evitar a morte, o Guragura puxou uma refém do seu estômago, e ela é a mãe do garoto vacilão. Nesse momento, a Yoko deixa o Jinka decidir como ele irá agir, e por ele odiar os seres humanos, ele queria ignorar a refém e matar os dois juntos. Mas ao ver o garotinho chorando, ele hesitou por um momento, e nesse momento, um samurai fatiou o Guragura em exatos 100 pedaços e salvou a mulher. Esse velho samurai é um homem enviado pelos monges para eliminar o monstro em forma humana, que no caso é o Jinka. Então, para motivá-los a lutar, o velho samurai tomou essa família recém-unida como seus reféns, e ele só vai os liberar se o Jinka o derrotar. Após essa proposta ser feita, todos foram para um lugar aberto, no estilo boss final de Sekiro, para poder lutar. E antes da batalha se iniciar, o velho samurai se apresentou como Zanzou Raidou, aquele que devora as trevas. E quando ele diz devorar as trevas, é porque ele caça Katawaras e vende a carne deles para humanos como ele. Ao ouvir isso, o Jinka fica irritado, pois para ele os Katawaras são seres que merecem ser adorados e não devorados. Dito isso, a batalha se inicia com o Jinka partindo em direção ao Raidou, mas o cara desvia e fica parado no ar esperando. E o Jinka usa sua energia espiritual para convocar uma donzela em chamas e o atacar, mas o Raidou se defende, revidando com a sua espada espiritual do vento, para logo em seguida atacar o Jinka por cima, e se defende com um punho de pedra. Após se defender, o Jinka observa que a espada do Raidou possui um enorme poder espiritual. Ele ataca o seu inimigo invocando raízes do solo, e também usa um golpe de água, mas todos são facilmente evitados. Após alguns minutos de luta, ambos parecem estar exaustos, mas o velho samurai não pretende recuar. Ele devolve sua espada espiritual para o seu gume e retira uma outra espada, sendo essa uma espada aparentemente comum. Feito isso, ele parte para cima do Jinka, prometendo mostrar como os seres humanos são assustadores, e ao ser pressionado, o Jinka se irrita, e o velho samurai assume a vitória sobre o combate, colocando a sua katana no pescoço do Jinka. Ele não mata o Jinka, e o motivo por trás disso é porque o garoto é um humano, logo ele não pode ser vendido como comida. E para o velho samurai, não é legal matar algo se você não vai comer. Após dar um sermão no Jinka e pedir para Yoko educar melhor o seu humano de estimação, o velho samurai foi embora. Depois disso, o Jinka retornou, se sentindo arrasado por ter perdido para um mero humano. Enquanto isso, o velho samurai estava comendo a carne de um Katawara, e essa carne estava horrível. Do nada, um monge apareceu e o mandou eliminar o Jinka, senão a irmã dele, que está sendo feita de refém, será eliminada. No dia seguinte, o Jinka se isolou para refletir na sua derrota, até que do nada, a Shako apareceu para o chamar, e ele se assustou com a presença dela e quase a atacou. Ela, toda coradinha, disse que o almoço estava pronto, e também disse que estava feliz por ele ter sobrevivido. Após ouvir isso, o Jinka disse que não tem nada de bom em sobreviver. No caso da própria Shako, ela apenas sofreu, mas ela mesma disse que está feliz, pois por ter sobrevivido, ela conheceu ele, a Yoko e o Shinsuke. E quando a Shako estava prestes a levá-lo para almoçar, um monge apareceu e desafiou o Jinka para um duelo com a sua vida em jogo. Ele deveria enfrentar novamente o Raidou, e dessa vez a luta deveria ser feita até a morte. E caso o Jinka não aceitasse o duelo, todo o clã do Jinka seria eliminado. Em resposta, o Jinka disse que não dá a mínima para o seu clã. E um tempo depois, a Yoko perguntou ao Jinka
o que ele iria fazer. Então, ele disse que não liga para os seus laços familiares, pois ele nem mesmo foi criado por eles. No entanto, ele não irá aceitar uma derrota para um mero humano. Depois disso, o Jinka ficou tentando imaginar uma forma para vencer, mas não vinha nada em sua mente, além da sua cabeça sendo cortada. No dia seguinte, numa tentativa de derrotar o velho samurai, o Jinka levou um pedaço de metal consigo, mas essa foi uma péssima decisão, que basicamente o levou a perder a batalha instantaneamente. E no momento em que a sua cabeça iria ser cortada, todas as suas memórias se passaram em sua mente, e o Jinka, desesperado, gritou e socou a si mesmo, e o samurai com um punho rochoso. Nesse momento, o Jinka percebeu que a pressão da morte o fez ultrapassar os seus limites, e ele se animou totalmente para enfrentar o humano. Mas a resistência do humano é totalmente diferente da dele, que está transformado com a força espiritual da Yoko. Por isso, o velho samurai assumiu a derrota, pois ele não consegue nem mesmo se mover direito. Nesse momento, a Yoko pôde finalmente relaxar. Todos ficaram felizes pela vitória dele e o elogiaram por ser um grande guerreiro. Por outro lado, o velho samurai perguntou como estava a sua irmã. Em resposta, o monge disse que ela nunca esteve com sua vida em perigo, pois ela é um dos membros mais poderosos dos Dangaisho, e por ser tão forte, ela mesma se ofereceu para eliminar o Jinka, caso o irmão dela falhasse novamente. O monge diz que a irmã do velho samurai abandonou a humanidade e se transformou em um demônio da guerra. Por isso, ele deveria esquecer ela completamente. Assim, o episódio 4 desse anime terminou. E caso você queira assistir mais vídeos assim, eu recomendo que você deixe o like e se inscreva aqui no canal.